Pessoal, muitíssimo boa noite, muito obrigado pela presença de vocês, por você ter reservado esse tempo para estar comigo e com a doutora Juliana, em homenagem ao Fevereiro Roxo, é o mês de conscientização e prevenção contra as doenças reumatológicas, em especial lúpus eritematoso sistêmico e fibromialgia. Tem também uma outra questão, o Alzheimer, não é isso? Que a gente não vai tratar muito, e tem também o Fevereiro Laranja, que é o mês de conscientização e prevenção contra a leucemia, que é uma doença importantíssima. Mas deixa eu falar um pouquinho, então, sobre o Fevereiro Roxo, lúpus e fibromialgia. Eu estava dando uma olhada sobre essa história, Ju, parece que começou por volta de 2014, lá em Minas Gerais, e a coisa foi se espalhando pelo resto do país, e acabou, então, se elegendo essa época do ano para a gente tratar de um assunto tão importante. Pessoal, deixa eu aproveitar e apresentar a doutora Juliana. Juliana, o sobrenome é italiano, é isso mesmo? Isso, D'Agostino Genari. Exato. Rola muita massa de final de semana, muita pizza, muita macarrão, Com coisa do tipo? certeza. Hoje, Com certeza. como é que você consegue manter esse fitness? Tem cuidado da alimentação, tem dormido bem, tem praticado esporte? Exercício físico, com certeza. E a gente, Muito importante. a gente vai falar sobre exercício físico no tratamento da fibromialgia, correto? Sim. Olha só, pessoal, a doutora Juliana, de maneira bastante gentil e educada, mais uma vez aceitou o nosso convite. Ju, muito obrigado, obrigado à tua esposa, à tua família por ter disponibilizado você para estar conosco. A doutora Juliana, ela fez graduação em medicina lá na Universidade de São Francisco. Em seguida, ela fez residência médica aqui no Edmundo Vasconcelos, em São Paulo. Aí a Ju foi lá para a Santa Casa, fez uma especialização em reumatologia. E hoje a Juliana, acho que você ainda continua na Santa Casa e fazendo um doutorado na USP, é isso mesmo, Juliana? Isso, exatamente, Charles. Juliana, muito obrigado. Eu queria que você nos dissesse o que é fibromialgia, Juliana, porque eu acho que é uma doença que acomete um número muito grande de pessoas e, às vezes, ela se confunde com outras doenças reumatológicas. Daí a importância da gente Sim. trazer esse assunto à tona, porque existem muitas, principalmente mulheres, né, que são acometidas desse mal e que, às vezes, não sabem o que fazer porque ficam na dúvida. Meu Deus, será que é alguma outra coisa ou só sobre fibromialgia? Ju, o que é fibromialgia? Fala pra gente. Então, a fibromialgia, então, boa noite a todos, mais uma vez. Agradecer ao Charles pelo convite. Então, a fibromialgia, ela é uma síndrome Tá. caracterizada principalmente por quadros de dores generalizadas. Então, é a manifestação mais importante dessa síndrome, mas que a paciente pode apresentar também outros sintomas relacionados a essa condição, como, por exemplo, cefaleia, alteração do hábito intestinal, então, intercalando, algumas pacientes falam em constipação, outras pacientes falam em diarreia. Associado também, muitas têm a questão de um sono não reparador ou dificuldade para dormir, que são coisas diferentes, né? Sono não reparador é você dorme e acorda com muito cansaço. Né? Dificuldade para dormir é aquela, você deita e fica virando várias vezes na cama, dificuldade para pegar, para dormir, né? Para iniciar o sono. Além disso, o paciente também pode apresentar alteração de memória, então dificuldade de concentração. E uma outra queixa muito frequente também é a fadiga, então um cansaço, que a pessoa não sabe muito bem de onde que vem esse cansaço, né? Não é uma doença autoimune, né? Diferentemente de outras condições reumatológicas, como, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico. A grosso modo, numa linguagem bem popular, ela é uma alteração química cerebral. Então, nós temos regiões do cérebro próximas da emoção e das dores. Então, muitas dessas pacientes têm questões emocionais associadas, como ansiedade, depressão, e enfatizo aqui principalmente a ansiedade. Então, isso meio que vira um círculo vicioso entre essas condições emocionais, mas esse quadro de dor e essas outras condições unidas, juntas. Então, por isso que o tratamento da fibromialgia é um tratamento que segue alguns pilares, não só medicamentosos, mas também comportamentais. Não fala ainda do tratamento não, Ju, que a gente vai conversar sobre ele daqui a pouquinho.
Olha só, pessoal, que interessante que a doutora Juliana está trazendo para a gente. Por isso que ela falou no início que é uma síndrome, não é isso? E você percebe que é manifestação sistêmica, ela não acomete apenas a única região. Porque, Jô, eu acho que muitas pessoas confundem. Ah, já que é fibromialgia, então o problema tem que ser nos ossos, nas articulações ou no músculo. Não é por aí não, correto? Corretamente. E geralmente o paciente apresenta, eu sempre procuro, então, pacientes que me procuram com essas queixas, a gente sempre procura descartar outros diagnósticos diferenciais, então, algumas outras condições. Então, os pacientes acabam sendo investigados, eu solicito alguns exames laboratoriais, e o que chama a atenção é que os exames vêm normais. E até os pacientes falam isso, nossa, doutora, mas eu tenho tantos sintomas e os meus exames são normais. São porque, como eu disse, é uma condição, entre aspas, química cerebral. A gente não tem como dosar isso, né? Até o momento a gente não tem um exame específico para fazer o diagnóstico. Então a gente une esse conjunto de sinais e sintomas que o paciente conta para a gente, mais o exame físico dele, e, obviamente, descartando outras condições que podem simular essa situação. Daqui a pouquinho a gente fala sobre diagnóstico diferencial. Olha só, pessoal, eu não sei, Ju, se você se depara com essa demanda no teu consultório, porque existem algumas pessoas que têm até uma certa dificuldade em aceitar a ideia do diagnóstico de fibromialgia, porque ela diz, doutora, eu não estou entendendo como é que a doença se chama fibromialgia, que lembra, então, o osso, a articulação e tal, e está acontecendo um monte de coisa comigo, e a senhora disse que fez também alguns exames e que os exames estão normais. Eu não sei se você percebe essa dificuldade, não sei se é algum estigma ou falta de informação da população em geral, às vezes, em aceitar um diagnóstico, a gente às vezes não consegue confirmar com exames complementares, e eu fico pensando na dificuldade do paciente em aderir ao tratamento. Bem, como é que eu tenho uma doença que não consegue dar um diagnóstico laboratorial, apesar de ser uma síndrome, tem um monte de sinais e sintomas, e como é que eu vou tratar isso? Ju, você se depara com essa dificuldade, o paciente às vezes entender, aceitar a doença e até mesmo aderir ao tratamento, e esse tipo de tratamento pode realmente, e a falta de adesão então ao tratamento acaba comprometendo o prognóstico. Como é que é a tua rotina no dia a dia com esse tipo específico de paciente? Eu acho que todos os dias no consultório eu me deparo com esse questionamento, né? Então, doutora, como é que eu tenho todos esses sintomas e não sinto nada, né? E não tenho, desculpa, não tenho nenhuma alteração nos exames laboratoriais. Isso. Mas aí eu sempre trago essa questão, né? Eu sempre procuro informar que até o momento a gente não tem como fazer essa análise clínica, mas que nós sabemos, pela fisiopatologia da doença, que existem alterações, principalmente na liberação de algumas citocinas relacionadas à dor, e isso é comprovado cientificamente dessas pacientes. Tem trabalhos até mostrando alterações em exames de imagem, também cerebrais, que também confirmam a existência da fibromialgia, mas que a gente não tem um acesso tão fácil, né? Mas eu falo para as pacientes e para os pacientes homens, lembrar que fibromialgia também pode ocorrer em homens. Isso. É mais frequente em mulheres, mas também pode ocorrer em homens, que é uma doença que existe. Eu queria que você conversasse um pouquinho sobre isso, Ju. Vamos falar um pouquinho sobre epidemiologia. Qual é o sexo mais acometido? Qual a faixa etária? Tem predileção por alguma atividade de trabalho específico? Explora um pouquinho esse campo, por gentileza. É mais frequente em mulheres do que em homens. A faixa etária geralmente é por volta dos 30, 40 anos que começa a surgir os sintomas, mas pode acontecer em qualquer idade. Então, existem crianças com fibromialgia. É mais raro, mas existe. Existem idosos com fibromialgia também. Mas, quando a gente foge da população mais comum, e isso acredito que para qualquer doença, a gente sempre tem que buscar ter certeza desse diagnóstico. Porque, como eu já disse, a gente tem outras condições que podem simular a fibromialgia, como, por exemplo, a própria depressão em si, mais grave, né? Alguns quadros demenciais também podem fazer, principalmente em idosos,
eles podem ter queixas de dor, e isso fazer parte dos sintomas. Então, nessa população tem que ter ainda mais cuidado para trazer a fibromialgia como um diagnóstico. Eu acho que também um outro estigma importante, assim, que muitos pacientes falam no consultório, e é triste até de ouvir isso, porque muitos não se sentem acolhidos pelos próprios familiares, que não compreendem a doença, que não entendem como é que um paciente com tantos sintomas tem exames normais. Infelizmente, dentro da classe médica também existe pacientes que chegam falando, olha, eu passei, mas eu não me senti acolhido, eu não me senti compreendido com a minha condição. Então, eu acho que a gente tem que tirar esse estigma e tentar acolher ao máximo, porque eu falo para os pacientes, a sua doença existe e tem tratamento. Vamos falar do diagnóstico antes da gente ir para o tratamento. Você já falou inicialmente, Jo, que parece que a gente costuma falar na medicina, né? A clínica é soberana, então são os sinais e sintomas que a gente tem que levar em consideração. Em seguida, você então faz o exame físico. Você deve pedir alguns exames laboratoriais que é de rotina na reumatologia, mas paralelamente pede alguns outros exames. E exames de imagem, vocês também fazem? Como é que se dá o diagnóstico, Jo, da fibromialgia? Então, como você mesmo citou e eu citei anteriormente, a história que o paciente conta, mais o exame físico desse paciente, então o exame físico osteoarticular. Okay. Então, eu vou verificar se o paciente tem artrite, se o paciente tem alguma coisa que me chama atenção na pele. Então, assim, fazer o exame físico completo. Tá. O que chama a atenção desses pacientes nessa condição é que eles têm um grau de dor, a palpação de alguns pontos que chamam muito a atenção e que em pessoas que não têm essa condição não teriam. Tem predileção por alguma região específica do corpo? Alguma articulação específica ou não? Ou ela tem uma manifestação generalizada mesmo? Até um tempo atrás, para diagnóstico, nós usávamos o que nós chamávamos de tender points, que são pontos dolorosos. Então, tem alguns pontos que os pacientes sentem mais dor normalmente, então cotovelos, região glútea, região aqui da cintura escapular, da cintura pélvica. Então, antigamente a gente palpava e tinha que o paciente ter dor em 11 pontos. Ok. Né? Só que hoje em dia a gente usa isso mais para classificar. Então, assim, critério de classificação, só para o pessoal entender, a grosso modo, a gente usa para colocar pessoas para estudo. Ok. Não é diferente de critério para diagnóstico. Então, hoje a gente palpa, mas o paciente precisa ter 11 pontos dolorosos para a gente chegar nessa conclusão. Quer dizer, se ele tem 9, ele não tem fibromialgia, e além disso ele tem essas outras condições de dor de cabeça, alteração do trato gastrointestinal, não, ele tem fibromialgia, com certeza. Então, a gente usa esses 11 pontos para classificar paciente para estudo. Ok. Mas na prática diária, né, a gente palpa, assim, o que eu faço eu faço uma compressão até o leito ungueal do dedo da mão ficar mais branquinha, essa pressão máxima que a gente faz. E na hora, assim, que eu vou palpando o corpo, a pessoa até já começa meio que se afastar de mim. Então, isso já chama atenção. Então, é mais esse conjunto de sinais e sintomas mesmo. Com relação aos exames laboratoriais, eu peço exames laboratoriais mais gerais. Então, hemograma, provas inflamatórias, nada muito específico, a não ser que alguma coisa desses exames gerais me chame muito a atenção. Aí eu aprofundo mais ainda a investigação. Porque vale lembrar aqui que alguns exames reumatológicos,
eles podem vir positivos na população geral que não tem doença reumatológica nenhuma. Explica Isso pode trazer uma confusão e até uma angústia para o paciente. Então, a gente tem que pedir exames reumatológicos mais específicos quando a gente tem uma suspeita clínica. Quando a gente não tem, talvez não precise pedir, porque alguns pacientes podem ter esses exames positivos e não querer dizer que ele tem alguma doença. Perfeito. Ju, algum exame de imagem você também pede de rotina, alguma coisa específica? Não, eu não, assim, na fibromialgia pura, sem nenhuma outra queixa que me chame a atenção, que o paciente possa ter também associado algum dano articular, eu não peço. Na prática, eu não peço. Então, realmente, são sinais e o conjunto de sinais e sintomas, alguns exames laboratoriais, então eu peço hemograma, peço dosagem de vitamina D, porque, por exemplo, anemia pode piorar a fadiga desses pacientes, então eu preciso corrigir a anemia. Eles podem estar com vitamina D mais baixa, isso, alguns trabalhos mostram que pode piorar a fadiga também, então eu reponho vitamina D. Não em altos níveis, né, que alguns trabalhos surgiram com evidência científica fraca, falando de altos níveis, isso não é o que a gente faz na prática, a gente busca nesses pacientes com fibromialgia e com doenças reumatológicas autoimunes um valor de 30 de vitamina D sérica, um pouquinho acima disso já é suficiente, então não precisa ser altas doses de vitamina D. Eu também peço hormônios tireoidianos, porque algumas alterações de tireoide podem levar a mialgia, podem levar a elevação de enzimas musculares, também, então entra como um outro diagnóstico diferencial. Eu doso também alguns eletrólitos, como cálcio, potássio, magnésio, que tudo isso também pode até acontecer concomitante com o paciente com fibromialgia e que eu preciso corrigir até para trazer mais conforto para esse paciente. Vamos para a próxima etapa. Então, paciente mulher, 30 anos de idade mais ou menos. Ai, doutora, não sei o que está acontecendo. Eu passei em consulta com um médico generalista, ele formulou um pós-diagnóstico, me deu alguns anti-inflamatórios. Eu melhorei no primeiro momento, mas no segundo momento eu melhorei. E o que é que você está sentindo? Eu estou com dor generalizada, indisposição, cansaço, eu não consigo dormir direito, tá? Ju, você fez o exame anamnese, o exame físico, pediu alguns exames laboratoriais e você está com um diagnóstico, então, de fibromialgia. Como é que a gente trata essa turma? Como a gente não, como você trata essa turma? Perfeito. Então, lembrar que a fibromialgia, ela é uma doença que traz dor crônica. Crônica. Dor crônica, a gente trata de forma diferente de uma dor aguda, né? Então, assim, muitos pacientes realmente, quando começam esses quadros, procuram o pronto-socorro, procuram um atendimento mais breve para trazer uma melhora, claro, né? Ninguém quer ter dor. E aí, consequentemente, acabam recebendo anti-inflamatórios, analgésicos, mas esse tipo de medicação é para dor aguda. Então, eu bati meu braço, machuquei, isso é uma dor aguda, tô com dor. Naquele momento, essas medicações vão me auxiliar. Entretanto, na fibro, como ela é uma doença que causa uma alteração nociplástica, que a gente chama na parte cerebral, na parte de terminações nervosas, não vai ser tão simples assim que eu vou tratar. Então, eu vou utilizar medicamentos que tratam dor crônica. O que são esses medicamentos que tratam dor crônica? Então, podem ser alguns antidepressivos, não são todos. Então, alguns mostram benefício para o tratamento de dor crônica, como, por exemplo, duloxetina, fluoxetina, amitriptilina, nortriptilina. Neuromoduladores também podem ser utilizados, como pregabalina, gabapentina. Ciclobenzaprina, que é um relaxante muscular, também pode ser utilizado, entre outros. Eu sempre explico para os pacientes que vão iniciar essas medicações
Como eu disse que a dor crônica não é tão simples, é crônica, né? É como se o nosso corpo, entre aspas, estivesse acostumado a sentir aquilo. E eu vou ter que retreiná-lo a não a controlar esse quadro. Então, a gente inicia essas medicações, mas sempre explicando para o paciente. Não vai ser do dia para a noite que essas medicações vão trazer muito efeito. Elas precisam de um tempo de utilização, que geralmente é por volta de uns 60 dias, que os trabalhos mostram, para começar a trazer o alívio para os pacientes. Lógico, tem paciente que começa a sentir o alívio antes, mas eu sempre explico para não gerar uma ansiedade, no seguinte sentido, eu tomei uma semana, não melhorei, parei. Não, você tem que explicar para o paciente que pode ser que em uma semana ainda ele não sinta uma melhora significativa. Mas além disso, e até mais importante do que o tratamento medicamentoso, tem mais 2 pilares. Então, o medicamentoso é o primeiro pilar, então são 3 pilares do tratamento medicamentoso, como eu relatei aqui, e temos os outros 2, que os trabalhos mostram que são os mais importantes, que é a prática regular de exercício físico. E os trabalhos falam principalmente a favor de exercícios aeróbicos, mas o que o paciente gostar de fazer, para mim já está muito bom. Seguindo uma rotina, já está perfeito. E também faz parte o acompanhamento psicológico, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que vai fazer com que o paciente ele comece a entender a situação dele e esse quadro de dor e, consequentemente, tentar enfrentar essa dor crônica para que ele possa não perder a rotina dele, os hábitos dele, o trabalho dele. Então, é como se fosse um treinamento psicológico para que ele possa enfrentar essa situação com a melhor qualidade possível. Então, essa combinação é fundamental. E eu falo para os pacientes, tem que ser os 3 pilares. Tem que ser os 3. Se falta um, a gente tem resistência de resposta. Quem faz os 3 vai muito bem. Ô, Ju, a acupuntura tem algum papel no tratamento da fibromialgia ou não? Perfeito. Os trabalhos não mostram benefício, assim, importante da acupuntura. Mas eu tenho pacientes que fazem acupuntura e se sentem muito bem. Eu mantenho. Mas eu já tive pacientes ao contrário, que foram para a acupuntura e sentiram muita dor, né? Com a aplicação das agulhas, como já tinha uma sensibilidade maior. Então, vai de caso para caso, né? Pacientes, cada um tem as suas características. Eu sempre falo para os pacientes que medicina não é ciência exata. Então, cada um tem sua característica, cada um tem sua forma de resposta. E é válido. Não vai trazer malefício, e se o paciente se sente bem e faz com que, por exemplo, a acupuntura pode trazer um relaxamento para o paciente a ponto de facilitar com que ele faça o exercício físico. Tá maravilhoso, vamos manter. Ô, Ju, uma dúvida. Existe uma dúvida aqui recebendo da nossa audiência, existe a chance do paciente, numa fase mais crônica da doença, ficar limitado fisicamente, por exemplo, não conseguir mais andar, ficar aleijado? É uma pergunta aqui da nossa audiência. Existe esse risco que o paciente no estágio mais avançado da doença, de repente, fica mais limitado fisicamente a ponto de conseguir andar, ficar aleijado, algo do tipo? A fibromialgia, ela não vai trazer um dano da articulação, das articulações. Como, por exemplo, uma artrite reumatoide pode fazer, uma osteoartrite. Então, a limitação que o paciente pode ter é por dor mesmo, e uma dor importante. Então, se o paciente é maltratado, se ele é um paciente que não está fazendo o tratamento de forma adequada, ou está há muito tempo ruim, né, do quadro doloroso, ele pode, com certeza, ficar limitado. E a limitação é por dor. Dor
traz limitação, claramente. Mas não vai ser assim, como eu falei, mas não traz dano da articulação. Então, a gente não vai ver no paciente com fibro, que tem uma fibromialgia pura, sem outras acometimentos articulares por outras condições, a gente não vai ver alteração. Mas o paciente pode sim ter limitação pelo quadro doloroso. Ju, vamos continuar com o nosso fevereiro roxo, que eu sei que você precisa sair daqui a um pouquinho. Vamos bater um papo agora sobre lúpus, que é outra doença que faz parte desse momento de conscientização e prevenção das doenças reumatológicas como da maneira geral. Fala pra gente, por favor, o que é o lúpus, Lu, ou Ju? Porque a fibromialgia não é uma doença imunológica, como você acabou de deixar claro. O lúpus é imunológico? Sim. O lúpus é uma doença autoimune. Então, o que é uma doença autoimune também numa linguagem popular? Isso. Nós temos células de defesa no nosso corpo. Essas células de defesa vão agir contra quê? Contra bactérias, vírus invasores, para nos proteger, para nos defender. No caso da doença autoimune, vamos pensar que essas células de defesa, elas vão agir também contra vírus, fungos, bactérias invasoras, mas elas também podem agir contra células normais do nosso corpo. Entendi. E em diferentes locais, como, por exemplo, no caso do lúpus, nas articulações, na pele, nas células do sangue, nas células dos rins, nas células do sistema nervoso central. Então, é isso que acontece. É uma doença, então, como eu disse, autoimune e crônica. Ela não tem cura, mas tem controle e que apresenta diferentes manifestações clínicas e laboratoriais, e os pacientes podem apresentar momentos que a gente chama de atividade de doença, que é quando a doença está mais aflorada, e períodos de remissão, que é quando a doença está adormecida, em controle, que é isso que a gente busca com o tratamento. Então, ela é crônica, como pressão alta, como diabetes, como colesterol alto, mas ela, assim como essas outras doenças, tem controle, tem tratamento. Para que a nossa audiência tenha uma noção geral, quais são os sinais e sintomas mais comuns do lúpus? Perfeito. Então, como sintomas mais importantes, mais frequentes, a gente pode ter sintomas gerais, como a gente chama, como febre, perda de peso, mal-estar geral, mas também podem ter manifestações mais específicas, principalmente, por exemplo, na pele. Então, o paciente pode ter o que a gente chama de rash malar, que é como se fosse um vermelhidão em formato de asa de borboleta no rosto. Pode ter queda de cabelo, que chama muito atenção, e não é uma quedinha de cabelo, até para as meninas que estão nos assistindo. É uma queda de cabelo importante, tipo, o paciente acorda, tem cabelo no travesseiro. Nossa. Tá? Chama atenção também que são pacientes que um pouquinho de sol que toma nas regiões expostas ao sol da pele ficam muito vermelhas, então isso também são alguns sintomas importantes. Pode ter ferida no céu da boca também. Além disso, as pacientes os pacientes, porque lúpus também pode acometer homens, também pode acometer as articulações, então dá artralgia, dor nas articulações, inchaço das articulações, geralmente de mãos, de pés, de punhos, de joelhos, e pode ter também outros sintomas mais específicos, mas a depender de que sistema também está sendo acometido. E aí, por exemplo, pacientes que têm acometimento dos rins. Isso. Pode ter, por exemplo, um inchaço no corpo, pode ter perda de volume da urina, mas isso são casos mais graves, e que muitas vezes precisa de exames laboratoriais mais específicos para a gente pensar que isso pode estar acontecendo. Podem ter dores de cabeça também, que é uma manifestação também neurológica do lúpus. Então, essas queixas, né, de fotossensibilidade, que é essa hiperemia,
nas áreas expostas ao sol, mas essas dores articulares são as mais importantes. Também cansaço, fadiga pode acontecer nas pacientes com lúpus. E as outras manifestações vai depender de que sistema que essa paciente tenha acometido. Pode ter anemia, pode ter queda de plaquetas, são várias coisas. Então, para a gente fazer o diagnóstico de lúpus, até já puxando um pouco, eu preciso ver todas essas manifestações, então a história da paciente, o que ela me conta, mais o exame físico, então eu vou olhar tudo, eu vou olhar pele, eu vou olhar cabelo, eu vou olhar articulações, eu vou fazer a ausculta cardíaca, pulmonar, porque é uma doença sistêmica, então que pode acometer várias partes do organismo, e somado a isso, eu vou solicitar exames laboratoriais. E isso da primeira consulta e em todas as outras, porque para eu também avaliar se a paciente está respondendo ao tratamento ou está com o lúpus controlado, eu tenho que olhar todos esses sintomas em todas as consultas, mais exames de sangue. Exames de sangue urina. Isso. Diferentemente da fibromialgia, existe algum marcador específico, algum exame específico que diga o seguinte, olha, se você tiver essa alteração, você tem lúpus? Então, vamos lá. Como eu disse, alguns pacientes podem ter alguns marcadores positivos e não ter a doença. Isso não é tão comum, mas alguns deles, mas alguns são comuns. Por exemplo, muitos pacientes me procuram com o resultado do FAN, que é o fator antinúcleo positivo. Esse exame, ele tem valor quando o paciente tem uma história clínica e exame físico que me faz pensar que ele pode ter lúpus. Por quê? Porque 20% mais ou menos da população mundial pode ter esse resultado positivo e não querer dizer doença nenhuma. Ou também pode querer indicar outras doenças. Por exemplo, quando a gente fala em hipotiroidismo, uma das causas mais comuns de hipotiroidismo é doença autoimune. E também pode positivar o FAN. Então, tem que ter parcimônia para avaliar esses resultados. Então, eu vou pedir o FAN e eu vou pedir outros exames mais específicos na suspeita clínica, que seriam os anticorpos. Então, tem vários deles, alguns até mais específicos para o lúpus do que outros. Então, eu analisando tudo isso, história do paciente, história clínica, exame físico, mais exames laboratoriais gerais e esses específicos, eu faço o diagnóstico da doença. Chegou então, e é mais comum também em pessoas do sexo feminino, uma fase mais produtiva também da vida, Juliana? Sim. Sim, na fase mais produtiva, porque a gente sabe que na fisiopatologia da doença o estrogênio tem um componente, tem uma importância no desenvolvimento da doença. Então, geralmente são em mulheres em idade fértil que abrem o quadro do lúpus eritematoso sistêmico e também por essa questão hormonal é mais comum em mulheres do que em homens. Os homens também podem ter lúpus, e os homens, quando têm lúpus, geralmente chama atenção que pode ser um lúpus até mais grave do que em mulheres. Olha só, não é comum, mas homem também pode ter lúpus. Pode. Vamos seguir para o final, olha só. Então, você tem uma paciente, sexo feminino, um quadro característico jovem, economicamente ativa, trabalhando, estudando, uma vida normal, e de repente vem com esses sinais e sintomas característicos, você pede os exames complementares, e aí a primeira hipótese diagnóstica, lúpus, e agora, como é que eu faço? Meu Deus do céu, porque quando a gente escuta a palavra lúpus, não soa mal, não soa bem aos nossos ouvidos. Você é tomado por angústia, e agora, o que é que vai ser da minha vida? Será que eu vou morrer? Ô, Jô, a gente consegue controlar a doença do lúpus? Consegue, e eu falo sempre para as minhas pacientes, dá para ter vida normal, dá para trabalhar, dá para até filhos, né, se tiver com a doença controlada, com medicações que possam, que a paciente possa engravidar, pode também, eu tenho pacientes nessas condições. Mas é uma doença que
requer cuidados, como todo paciente que tem doença crônica. Então, tem tratamento. O tratamento vai depender, como eu disse inicialmente, é uma doença sistêmica que pode acometer diferentes partes do corpo. O tratamento vai depender de que parte do corpo essa paciente está sendo acometida pela doença. Então, Perfeito. A droga base que a gente geralmente usa nas pacientes que estão em atividade de doença é o corticoide. Assusta, né? Nossa, doutora, muitas me perguntam, eu vou usar corticoide para a vida inteira? Não, a gente não faz mais isso. A gente busca sempre tirar o corticoide em algum momento que a paciente esteja com a doença controlada ou uma dose mínima possível. Entretanto, em pacientes que têm doença mais grave, o que é doença mais grave? Quando pega rim, quando pega sistema nervoso central, quando algumas formas de acometimento também do sangue, às vezes eu preciso de doses maiores, a chamada pulsoterapia. Mas, o que eu quero deixar aqui bem claro, hoje a Reumato procura o quanto antes retirar o corticoide do paciente. Além disso, nós temos outras medicações, além do corticoide. Em todas as pacientes, exceto aquelas que tenham alguma contraindicação, todas vão receber a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina ela é um imunomodulador que tem muito benefício. E os trabalhos mostram que as pacientes que usam hidroxicloroquina, elas têm menos chances de reativação da doença. Então, o controle da doença é mais fácil e a chance delas reativarem também é menor. E a depender também dessas formas de acometimento, então, se é articulação, eu posso usar uma determinada medicação que a gente chama de droga modificadora de doença. Existem várias. Se é pele, eu posso utilizar outras. E assim por diante. Então, eu vou analisar o tratamento a depender de que parte do corpo a paciente está sendo acometida ou o paciente está sendo acometido pela doença. E muito importante, além da hidroxicloroquina, a fotoproteção. Então, utilizar protetor solar, mesmo em casa. Porque mesmo a luz de casa tem raio ultravioleta que pode ativar a doença. Então, tem que se usar protetor solar. Então, como que eu oriento os pacientes? Acorda de manhã, passa protetor solar, fator de proteção bom, de 60 para cima, no rosto, no corpo inteiro, sem roupa, veste e leva o protetor solar na bolsa. Durante o dia, vai aplicando nas áreas fotoexpostas, de 2 em 2 horas, de preferência, e também usar sombrinha, chapéu, essas coisas que sempre são importantes. No caso também de pacientes que têm pele acometida, também a gente pode se utilizar de tratamentos tópicos. Então, a gente pode usar corticoide tópico também, alguns imunomoduladores, como, por exemplo, tacrolimus tópico. Então, tudo isso vai depender de que acometimento a paciente tem. Joia. Jo, para a gente encerrar. 2024, não sei se você tem reparado, se fala muito em inteligência artificial. A gente vive num mundo pós-moderno, em que a participação digital está cada vez mais intensa. Quando você vislumbra o futuro da fibromialgia e do lúpus e inteligência artificial, você consegue perceber alguma conexão ou não é por aí o caminho, não é esse o raciocínio? Eu penso que a inteligência artificial, assim como já foi o computador para a gente, o prontuário eletrônico, mesmo as mídias sociais, ela vai ser um instrumento que se usado bem, ele vai só nos auxiliar, vai só nos ajudar. Então, eu sou bem otimista nesse sentido. Eu sei que existe uma preocupação, eu acho que a percepção que eu tenho é que a relação médico-paciente ela é muito importante. Mesmo quando a gente estava no período da pandemia, com as telemedicinas, a gente ainda tem feito, mas
os pacientes voltaram para o consultório, eles né, não é que virou 100% a telemedicina, né? Essa relação humana, eu acho que é muito importante, eu acho que é fundamental. Então, eu acho que a inteligência artificial, para os bons profissionais, vai ser utilizada de uma maneira boa, construtiva, e também para os pacientes, só vai servir para nos auxiliar. Juliana, se por acaso alguém precisar passar em consulta contigo, como é que essa pessoa te encontra? Compartilha, por gentileza, Perfeito. aí algum contato, alguma rede social, algum endereço eletrônico. Sim, eu tenho um consultório aqui na Zona Norte de São Paulo, se chama Clínica Genari. Eu vou colocar aqui o telefone de contato para vocês. Pode colocar. Todos são muito bem-vindos. Se tiverem alguma dúvida, mais alguma questão, eu estou à disposição, e o consultório também está de portas abertas para receber vocês. Essa é a doutora Juliana. Ju, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, pela sua disposição em ter compartilhado. Pessoal, eu não tenho dúvida que vocês devem seguir a doutora Juliana. Vai lá nas redes sociais da doutora Juliana, passem consulta com a doutora Juliana. Eu não tenho dúvida que deve ter algum parente, amigo, vizinho, algum colega de trabalho, alguém que vocês conhecem que pode ser portador de alguma doença reumatológica, além da fibromialgia e do lúpus, tá bom? E eu também não tenho dúvida que vocês deveriam compartilhar esse conteúdo rico que a doutora Juliana trouxe para a gente. Então, no canto inferior direito, vocês estão vendo aqui esse aviãozinho? Manda para pelo menos para 3 pessoas, tá bom? Eu tenho certeza que você deve conhecer alguém que esse conteúdo pode ser útil. Ju, muitíssimo obrigado pela sua presença, por ter... Obrigada a você, Charles. Convite, muitíssimo obrigado. 2025, se Deus permitir, tem mais, tá bom? Com certeza. Boa noite, muito obrigada a todos. Obrigado. Audiência, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, foi bom demais. Eu acho que foi top essa live, foi muito esclarecedora, trouxe muita informação legal e importante de outras partes do corpo que não seja só o olho. Mas lembre, tá bom? A saúde começa com prevenção. Procure sempre um médico que você precise passar em consulta para fazer sua prevenção. Próxima quarta-feira teremos mais live. Não, terça-feira também nós vamos ter outra live, tá bom? Esse segredo eu vou falar para vocês na próxima semana. Ju, muitíssimo obrigado. Audiência, muitíssimo obrigado. Bom resto de semana. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau. Foi legal ou não foi? A doutora Juliana é top, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Bom demais estar com vocês nesse período. Olha só, o tempo passa tão rápido que a gente nem percebe. Apesar daqueles pequenos problemas técnicos que a gente teve no início, se for basicamente 1 hora de live, a gente conversando, uma alta qualidade de informação, uma pessoa que é formadora de opinião, com embasamento científico e com muita experiência, trazendo conteúdo rico sobre fibromialgia e lúpus eritematoso sistêmico. Esse é o objetivo da nossa comunidade aqui no nosso canal. É levar para você, querida audiência, conteúdo de qualidade com embasamento científico para fazer com que você seja melhor naquilo que você faça. Que seja na saúde ocular, que seja na saúde como um todo, tá bom? Não esqueça de compartilhar esse conteúdo, tá? Beijo para vocês, muito obrigado. Bom resto de semana e a gente se vê na próxima semana. Terça-feira vai ter uma super live, tá bom? Segredo, só conto para vocês na segunda-feira. Quem quiser saber, me envia uma mensagem lá no direct, tá? Tamo junto, fica comigo, faça uma excelente semana. Tchau, tchau, turma.